Você sabia que existem sábios que escolhem o momento em que vão desencarnar? E entre eles existem muito mais monges do que a gente pode imaginar que decidem morrer durante a meditação. Sim, decidem morrer. Ou seja, não é que vão meditar e de repente se esquecem, estão meditando, se distraem e não voltam mais. Não, eles entram num processo meditativo com o intuito de atingir um estágio mais profundo de iluminação, no qual, de fato, a sua alma acaba se desconectando do seu corpo. O curioso é que essa prática é muito mais comum do que parece. Existem para muitas seitas um estágio espiritual chamado Tukdam. Esse estágio seria o estágio mais alto que alguém poderia atingir antes de chegar a ser um próprio Buda, de atingir a iluminação completa, ou seja, quando ele consegue realmente se desapegar totalmente da matéria. Só que a pegadinha nessa história é que esse estágio, esse Tukdam, ele só acontece após a morte física. Ou seja, ele está meditando e após a morte física ele continua meditando e aí então ele atinge esse estágio supremo, o qual ele está verdadeiramente buscando para desta energia maior ele poder voltar e ser uma luz, ser um professor, ser alguém que vai ensinar e iluminar. Para que uma pessoa consiga no estágio de meditação chegar a morrer, porque ele vai morrer realmente de fome, vai morrer, né, o seu corpo vai parando, ele precisa estar em meditação mais ou menos uma semana, direto, na mesma posição. Agora, imaginem vocês entrar em um estado de meditação tão profundo que o seu corpo vai morrendo aos poucos, literalmente parando devagarinho, sem que você se desfaça da posição de lótus, da posição de meditação, sem que você sinta qualquer desconforto e sem sequer retirar dos lábios um sorriso de uma certa aventura que sente na meditação em busca deste estágio mais evoluído. Tantos monges de agora, recentes e antigos que já morreram nesse estágio. Fica ali a pergunta, né? Onde estava a sua mente no momento do falecimento? Será que eles perceberam o momento em que o corpo realmente morreu? E a resposta é que provavelmente não. Provavelmente eles não perceberam sequer que morreram, continuaram no seu mundo mental, como nos ensina o Kybalion, e partiram então para um processo onde, dentro da sua consciência, permaneceram meditando por muito e muito tempo. Há relatos espirituais de que há monges que permanecem nesse estágio de meditação por mais 10, 20, 30 anos após a morte física. Esse seria o chamado, vamos dizer assim, umbral dos monges que decidem meditar e falecer na meditação. Porque quando a gente morre, nós vamos, em primeiro lugar, ser atraídos para uma realidade dentro dessa esfera da quarta dimensão, que é uma realidade que de alguma forma nós estamos buscando, nós estamos acreditando. E uma vez que eles acreditam nesse estágio de meditação após a morte, é nesse campo, é nesse ambiente que eles permanecem muitas vezes por longos tempos antes de se darem conta da sua morte física e antes de prosseguirem sua jornada numa esfera maior. Agora, há uma pergunta curiosa que fica, né, nesse tipo de prática. Seria isso uma forma de suicídio? Ou é efetivamente um suicídio? A resposta é sim. Perante a espiritualidade, isso ainda é, eu vou explicar se ainda é um suicídio, no nosso mundo de expiação e provas, o nosso nível evolutivo. Porque no nosso nível evolutivo, nós ainda não estamos programados, não temos evolução suficiente para decidir o momento em que nós vamos desencarnar. O nosso desencarne ainda é projetado, programado, organizado por forças superiores e não a partir de nós, porque nós não temos ainda, dentro do nosso ego, da nossa evolução, a inteligência ou sabedoria suficiente, espiritualmente falando, para que a gente controle as nossas chegadas e idas de cada encarnação.
Só que acontece que, então esses monges, inclusive, né, eles falam, eles já num estágio, não todos, mas muitos que já estão no estágio evolutivo maior, ele entende que é o momento dele deixar a vida para que ele possa ensinar, para que ele possa se tornar essa luz. Que é vamos dizer, um entendimento que vem de vamos dizer, de um intuito legítimo, de uma boa intenção. Mas mesmo dentro dessa boa intenção, a nossa sabedoria deste planeta aqui ainda é muito pequena para que você decida se matar. E é por isso que muitos desses monges acabam entrando, por assim dizer, entre aspas, um umbral dessas meditações todas, que é esse que eu comentei para vocês agora, que é um local onde ele passa às vezes décadas acreditando nessa realidade, onde ele está meditando, onde ele continua nessa meditação, às vezes por muito, muito, muito tempo, até ele perceber que essa meditação não é exatamente o propósito final, o objetivo final da vida dele, espiritualmente falando, e que ele tem que continuar quando ele toma consciência em si, né, de si mesmo no plano espiritual e prossegue. Mas ele passa muito tempo nesse umbral, por melhor que fossem as suas boas intenções. Umbral nesse sentido, de um local onde a sua mente controla a realidade ao seu redor, ele está preso dentro daquilo que ele acredita. E vai ficar preso dentro daquilo por muito tempo, até que haja um despertar por motivos diversos. Agora, haverá mundos superiores, o nosso próprio planeta, nem no mundo de regeneração, após o mundo de regeneração, mundos mais superiores, onde passa a ser possível você desencarnar, você decidir o momento da sua morte, sem que isso seja considerado para a espiritualidade como um suicídio. Curioso, né? Quando que acontece isso? Em mundos onde você já tem realmente espíritos muito mais evoluídos, espíritos já com vamos dizer assim, uma autoconsciência, um aprendizado, uma sabedoria sobre a espiritualidade muito mais vasta do que a gente tem, e ele compreende perfeitamente todas as leis de karma, de encarnação, de reencarnação, de objetivos espirituais. Ele já pratica a lei do amor o tempo todo, há muito tempo. Enfim, ele já está numa outra esfera. E aí o que acontece? Ele vai para o mundo material, assim que nem a Terra, para uma missão específica, para um aprendizado específico, ou seja, com um propósito específico. E ele vai para esse mundo material, que em geral são mundos muito mais evoluídos do que o nosso. Só que esses mundos, eles não são só mais evoluídos espiritualmente, eles também são mais evoluídos materialmente. Então você imagina o seguinte, são mundos onde a ciência já evoluiu tanto que não existem mais doenças, não existe mais velhice, você já controla o seu corpo, você não envelhece mais, você não tem doença, ou seja, não existe mais a morte. Só que, ao mesmo tempo que não existe mais a morte fisicamente falando, é um mundo físico. Então, se o espírito está dentro do corpo físico, esse espírito nunca mais poderia se livrar, vamos dizer, né? Sair desse corpo físico, porque ele não morre, ou seja, ele está programado para não morrer, ele tem tecnologia para não morrer. Isso é ótimo, enquanto o espírito ainda está cumprindo sua função, a sua missão ali. Só que para essas almas evoluídas, quando chega nesta situação, nesse momento, e eles percebem que a missão deles acabou, o propósito que eles tinham em mente e planejado para estar encarnados naquele mundo terminou, acabou, aquela experiência terminou, mas o corpo continua pleno, o corpo continua inteiro. Então, nestes casos, eles podem, dentro de certas regras, e alguns aspectos nós vamos começar a comentar aqui em outros vídeos também, que são muito interessantes aqui nesse processo, mas ele pode então, através de algo muito parecido com o que os monges fazem, uma meditação, uma introspecção, ele começa então a se autodesencarnar. Ele começa então a afastar o seu espírito do seu corpo e deixa então, com muita gratidão, o seu corpo naquele mundo, né? Ou seja, morto naquele mundo onde ele havia encarnado com um propósito específico que ele cumpriu com muita eficiência, com muita eficácia. Então, a espiritualidade nos ensina muitas coisas, momentos diferentes. E esses monges atuais estariam aí, vamos dizer, numa entrelinha, né? num meio do caminho entre
a proibição total de uma prática de suicídio, por assim dizer, e o momento onde você, como sábio, como ser mais evoluído, já pode definir, não porque você está definindo, mas porque você cumpriu a sua missão espiritual encarnado naquele planeta, decidindo então o seu desencarne. Gente, se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o seu sininho para receber novos vídeos, novos conteúdos sobre ciência, espiritualidade, despertar da consciência. Seja muito bem-vindo e a gente se vê logo mais nos próximos vídeos. Um forte abraço, muita luz e até já!